Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma live Lamb Weston em parceria com a Delis. Hoje o nosso tema será receitas de Natal, ideias para vocês aproveitarem toda a sazonalidade, aproveitar as datas especiais e criar receitas para você atrair mais clientes para o seu negócio. Hoje vamos falar um pouquinho das novidades de Lamb Weston, falar um pouco de receitas criativas que você consegue produzir com características, nesse caso, natalina, e que vai trazer um movimento diferente, vai trazer muita novidade para o seu restaurante. São receitas simples de execução e com ingredientes que você já tem, você encontra no site, no app da Delis, que inclusive a gente está com a Super Black, com descontões perfeitos no site e no aplicativo, então correm e aproveitem. Hoje vamos falar também da mudança de embalagem das nossas batatas. Isso mesmo, a gente fez um retrofit nas nossas embalagens, embalagem nova, mas com um produto que vocês já conhecem, não teve mudança no produto, apenas uma nova estilizada na embalagem, para ficar ainda mais bonita, certo? Hoje falando um pouco de receita, nós vamos ter um cupim desfiado com molho barbecue de goiaba e ameixa, um pernil desfiado com picante com molho de figo e picles, lascas de tender com molho de pêssego e ameixa, batata rústica com mel, brie e nozes e uma sobremesa super bonita, super legal, feito com batata frita. Vamos lá? Só lembrando que a Delis ela atende 80% do território nacional através de venda pelo site e aplicativo e representantes. Então, gostando de algum produto, hoje a gente comprou em parceria com a Delis, então tudo que vocês buscarem vocês vão encontrar, certo? Vamos começar então com a nossa primeira batata, que será o nosso corte Steakhouse. Olha aqui o nosso corte Steakhouse, é uma batata 9x18, é um corte diferente, você não encontra em todo lugar. Então esse é um corte ideal para você que quer se diferenciar da sua concorrência, não quer trabalhar só com a batata tradicional palito 9mm ou 7. É um prato que combina muito bem com carnes grelhadas, outro tipo de carne, com peixes, e você agregar ainda mais valor no seu prato, certo? Aqui nós fizemos o processo de fritura da batata, até ela atingir a coloração, ela varia de 3 a 4 minutos a 180 graus no óleo. Importante seguir todos esses passos, principalmente temperatura. Batata, você não consegue trabalhar com uma temperatura muito alta, senão ela pode queimar, ficar na coloração que você gosta, mas a cocção final não vai chegar no ponto certo. Então é importante que vocês respeitem temperatura e tempo e a potência do equipamento que vocês utilizam, certo? Vamos ao preparo dessa nossa primeira batata, super fácil. É uma batata que é coringa na operação. A gente vai utilizar o cupim, que acaba sendo uma carne com custo muito interessante para se trabalhar, fácil cocção. A gente consegue trazer muito sabor, se diferenciar da concorrência e lucrar muito com isso. Então vamos pegar aqui, vamos transferir um pouco dessa nossa batata para o nosso prato de serviço. Praticamente vai ser quase toda a batata, super simples. E eu vou explicando os outros ingredientes como que a gente fez. Não vou conseguir fazer todos os ingredientes aqui na live, porque o nosso tempo é corrido. Mas querendo mais informações de receita, é só mandar uma mensagem no nosso direct, que vocês vão receber as nossas receitas. Agora eu vou colocar no nosso barbecue de goiaba. Ele é um barbecue de goiaba que a gente já comprou direto da Delis, já pronto. E eu vou adicionar ameixa sem caroço no nosso barbecue. Nosso barbecue está quente, é importante que ele esteja quente. Traz uma sensação no paladar muito mais gostosa. Então a gente mistura. E agora vou colocar em cima. Colocar depois que colocar o nosso cupim desfiado. Esse aqui é o nosso cupim desfiado, ele já vem temperado. Ele vem desfiado, cozido, temperado e congelado. Também compramos na Delis, eles trabalham com este produto, super bacana. O que é legal aqui, o cupim é uma carne super versátil que você pode fazer tanto na churrasqueira quanto cozida. Então você
Tem vários tipos de cocção que atende a sua cozinha. Tanto num forno combinado, num forno de lastro, quanto na panela. Eu vou colocar bastante cupim, que eu gosto de cupim. Então... Chefe, tem uma pergunta. Carne quente em cima da batata, pode deixar ela murcha? Fisicamente, com o passar do tempo, ela vai absorver e vai dar uma amolecida. Então esse é um prato idealmente que você faz, monta e já serve. Ótimo. A nossa batata steakhouse ela não possui cobertura de amido. Mas depois vai ter outro prato que também vai uma carne quente, que eu vou explicar uma diferença de uma batata com cobertura. Mas essa daqui é um prato para você montar e já servir. Depois de colocar o nosso cupim, nós vamos colocar o nosso barbecue de goiaba com ameixa. E a gente coloca por cima. Esse sabor adocicado junto com o cupim vai entregar um contraste muito bacana. E também por ser receita natalina, a gente vai utilizar hoje bastante essa questão de frutas secas, essas frutas desidratadas, que vai trazer aquele saborzinho de final de ano. Colocamos e para finalizar, um pouquinho de alegria, um pouquinho de sabor, bacon. O pessoal tá elogiando bastante, falando que tá maravilhosa, fica bem bonito, né? Agora eles tinham que experimentar, aí eles vão ver o que é gostoso. Sim. E aqui tá um prato super simples, fácil de fazer. Para o seu estabelecimento, uma porção para servir em reuniões de final de ano, integração de equipes, você fazer uma sugestão de cardápio fechado é super bacana. Uma proteína com custo super adequado para manter seu CMV bacana. Uma batata diferente, que você vai se diferenciar do seu concorrente. Com ingredientes sim, fáceis, de valor baixo para compra, para custo. E que você vai se destacar e oferecer com o tema Natal. Certo? Maravilha. Agora nós vamos para o nosso segundo prato. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Olha. Nosso segundo prato será um pernil desfiado picante com molho de figo e picles. Vou explicar um pouquinho desse prato e com qual batata nós fazemos. Aqui será também uma carne de porco desfiada, que servirá quente em cima da porção. Agora entra aquela última pergunta, a carne quente em cima da batata prejudica? Aqui a gente vai estar trabalhando com a nossa batata 9mm Stealth. Ela é uma batata que tem a tecnologia de cobertura de amido da própria batata. Qual que é o benefício disso para o seu restaurante, seu estabelecimento? Você vai ter uma batata que ela fica crocante por muito mais tempo, porque essa camada de amido cria uma proteção no seu exterior, que vai fazer com que ela não amoleça. E essa absorção da umidade que está na carne quente demora um pouco mais para amolecê-la. Chefe, essa que é ideal para o delivery? Essa é perfeita para o delivery. Fritou a batata, deixou ela descansar em torno de 2 ou 3 minutinhos. Por que esse descanso? Para aquele vapor que ela fica emanando desaparecer, para ela ficar só com a quentura sem ficar emitindo vapor. Porque o vapor, na hora que você coloca na caixinha de delivery, é o principal vilão. Então, uma vez que a gente pega e espera uns 2, 3 minutos, esse vapor intenso ele some, mas a batata fica quente. Coloca no delivery e pode mandar que a batatinha vai ficar super interessante. Agora a gente vai fazer aqui um pouco na panela, que eu vou fazer o tempero super fácil, super prático desse pernil. Aqui nós temos um pernil desfiado. A Delis também vende esse pernil já temperado, desfiado, só que a gente ainda vai deixar ele ainda mais gostoso. A gente vai fazer um pernil picante com chimichurri e pimenta calabresa. O benefício do pernil também é uma proteína super barata, uma proteína que tem a cara de Natal e que agrada praticamente todo mundo. Vou colocar aqui na panela um pouco desse nosso pernil desfiado. Super simples. Vocês vão ver, aqui também é super rápido. Posso utilizar outra proteína? Pode utilizar outra proteína, a que for do seu gosto. Pode usar frango desfiado, outra carne de porco desfiada, carne bovina desfiada, aí vai de gosto.
A cozinha é criação, é você colocar o que você gosta de uma forma diferente, uma forma criativa. Agora eu vou colocar um pouquinho de chimichurri para trazer esse sabor mais herbal para nossa proteína, para o nosso pernil desfiado. Dou uma mexidinha. O aroma aqui já começou a mudar por completo. E agora, como a proposta é fazer um pernil picante, pimenta calabresa. E aqui vai da intensidade da picância que você prefere. Eu costumo gostar de mais picante, então vou colocar bem intensamente a pimenta calabresa. E mexe. Aqui a gente vai servir com um molho de figo e picles. Então ele vai trazer a umidade nessa carne na porção de batata ao final. Mas caso você queira fazer uma carne de porco desfiada um pouco mais cremosa, talvez colocar um creme de leite ou fazer um caldinho mais com legumes, um caldinho mais saboroso, pode colocar também e deixá-la um pouco mais úmida. Eu vou seguir com ela um pouco mais seca aqui para depois eu vir com molho de figo, que vai ser bem adocicado. E ele tem um pulo do gato que quando eu for falar do molho eu explico melhor como que é essa produção. Agora eu só vou precisar pegar a nossa batata 9mm Stealth. Agora eu vou voltar para cá. A nossa. Perfeito. Vou montar esse prato de uma forma diferente, numa tábua de madeira, para vocês verem um novo contraste, uma nova montagem para esse prato. Uma montagem super legal para bares, barzinhos, restaurante, confraternização de final de ano. Você foge um pouco desse padrão de só empratado no prato branco e tudo mais. Aqui você vai agregar ainda mais valor na sua porção. Diga. Posso estar apresentando também esses pratos em ceia? Pratos em ceia, pode fazer tudo. Você pode produzi-lo tanto na ceia quanto no almoço pós-festividades. Às vezes sobra aquela carninha, aquele pernil, você pega ele, desfia e cria um novo prato. Muitas vezes a pessoa na ceia de Natal, na ceia de Ano Novo, come o pernil, aí no almoço come o mesmo prato. Então já sabe o que vai comer. Agora, se você entrega algo diferente, uma receita nova com aquilo que já tem, você surpreende todo mundo. Isso tanto no âmbito familiar de casa, quanto no seu restaurante. Então você vai acabar um dia, nesse período de Natal, que acaba tendo um cardápio mais voltado a Natal, servindo opções natalinas, você pode um dia produzir um pernil, um chester, outro dia, se houve alguma sobra, ou produzir novamente uma nova receita. É interessante você estar trazendo sempre novidades, sempre coisas novas nesse período, para o seu cliente te procurar nesse período. Nesse período acaba tendo muita concorrência, muitas promoções. Então, se você traz novidades, mas com um tema natalino, você vai conseguir trazer muito público para o seu estabelecimento. O que é muito importante de você pensar nas receitas sazonais. Isso não só Natal, isso Páscoa, Dia das Crianças, tudo que são datas festivas. Você vai conseguir trazer novidade. Eu acho que hoje em dia o que atrai muito o público é você ter novidade e também fazer mudanças no seu tempero. Eu sempre falo que muitos restaurantes conseguem fidelizar os seus clientes porque mensalmente, geralmente, eles acabam mudando os temperos que utilizam. Então, às vezes, você tem a melhor comida, só que você tem um público que frequenta muito o seu restaurante. O tempero que ele utiliza acaba dando uma enjoada. Então, é o toque que eu dou. Use temperos diferentes, crie pratos com sabores diferentes para não enjoarem do temperinho. Então, você vai ter sempre cliente. E o importante de você criar essas receitas novas para datas especiais é, primeiro, fazer um aproveitamento melhor da sua matéria-prima, das sobras que você possui no seu dia a dia, trazer novidade e também impulsionar mídias sociais. A gente sabe que mídias sociais é um grande facilitador nessa captura de clientes para o seu negócio. Mas também outra dica que eu dou, não tire fotos só de prato de comida, exposição do buffet. Faça também pessoas, mostre pessoas consumindo, brincadeirinhas com o seu time. Você vai acabar humanizando um pouco a sua marca, o que vai ter mais engajamento do pessoal. Vamos agora continuar com a nossa batata. Essa batata aqui eu vou fazer já uma porção para compartilhar. Então qual que é o objetivo aqui? A gente vai utilizar a nossa 9mm Stealth e ela vai ser uma porção que vai chegar ali para a galera, para confraternização de final de ano e vai encantar os olhos de todo mundo. Então a gente vai fazer uma montagem aqui quase que rústica, sem muita delicadeza, mas cirurgicamente montada.
A gente vai colocar ela mais na frente. Vou pegar a nossa proteína e vou dispor ela um pouco em cima da batata e um pouco na nossa tábua. Isso vai fazer com que ela fique com um aspecto visual muito atrativo. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Posso fazer em porções individuais também? Pode fazer porções individuais, você pode fazer em GN ou meia GN para buffet, self-service. Ela serve para qualquer tipo de apresentação e serviço de restaurante. Basta você adaptar só um pouco a sua operação. Colocamos aqui. Agora nós vamos ir um pouco com o nosso molho de figo em calda. Como que é esse molho de figo em calda? É um molhinho super fácil de fazer. Você corta o figo em 4, pega essa calda que está na lata e reduz ela para 1/3. Ela vai ficar uma calda mais grossa e vai ficar bem adocicada. Para quebrar um pouco desse dulçor e contrastar bem com a carne de porco, o que você faz? Depois que ela reduziu, você coloca em torno de 200 ml de vinagre de álcool. Ele vai trazer uma acidez que vai balancear a mistura da carne de porco com o dulçor e com a batata. Então é uma opção super bacana. Vai brincar com essa coisa agridoce junto com a carne de porco e com a batata. Então vou colocar aqui, por cima da nossa porção, um pouco do molhinho para ir umedecendo o nosso porco. Estão vendo? Só jogamos em cima da carne? Só jogamos em cima da carne. E o legal é só jogar por cima, não colocar em um bowl e misturar tudo, senão ela vai ficar uma coisa muito compactada. Então não é interessante visualmente. Não é para homogeneizar, né? Exato, não é para homogeneizar, é só para umedecer. E aqui, ó, depois a gente coloca mais um pouco desse figo, que vai trazer esse sabor agridoce perfeito para o prato. A calda, você cozinha ela, você reduz ela com os pedaços de figo dentro, sem problemas. Aí agora a gente vai finalizar com o picles. O picles também vai trazer essa briga do ácido com um pouco do dulçor e a refrescância. Então a gente coloca um picles aqui por cima, também de forma bem aleatória. É uma porção rústica. E aí finalizamos só com um chimichurrizinho para ter um verdinho aqui por cima. E uma pimentinha calabresa para reforçar esse perfil de picância. E aqui está a nossa porção de pernil desfiado com molho de figo e picles. Olha se não chama atenção. Imagina o garçom passando assim no seu bar com essa porção. Só o visual já vai aumentar muito as suas vendas. Além de ser algo diferente e que se você colocar no Natal, com certeza você vai colocar para o resto do ano. Certo? Vou tirar aqui. Agora nós vamos para a próxima receita. Só passar um papelzinho ali que eu deixei derrubar um pouquinho da calda. Se tiverem pergunta, pode fazer. Estamos aqui para respondê-las. Só elogio até agora, chefe. Só elogio? Pessoal falando que a tábua deu água na boca. Essa tábua é maravilhosa, é minha queridinha. Agora nós vamos fazer lascas de tender com molhinho de pêssego em calda e ameixa. Também super simples. É uma receita pensada em ingredientes natalinos e que otimize a sua operação. Nada de receita muito mirabolante, que você vai ter que ir atrás de ingredientes difíceis e que não encontra facilidade nessa época. Então aqui a gente vai com a ideia de aproveitar aquele tender que usou na ceia de Natal ou de Ano Novo e servi-lo de uma forma diferente. Você vai ver que a gente brinca muito com essas frutas em calda, porque está voltando a ficar muito em evidência novamente aquele estilo a Califórnia, que a gente utiliza o abacaxi em calda, o figo em calda, pêssego em calda, para brincar com essa parte agridoce das frutas. Então remete muito ao aspecto natalino. Deixa eu pegar aqui um pratinho para a gente fazer. Legal.
Pessoal, se vocês tiverem dúvida também em questão de fritura de batata, qual que é o processo, perguntem. Porque batata frita não é tudo igual, batata frita não é só fritar, só colocar no óleo de qualquer jeito. Então, tudo é técnica. A gente sabe que cozinha é física e química, pura física e química. Teve uma moça que perguntou se aquela que a gente fez de 9mm, né? Se aí ela consegue fazer com outras gramaturas, e se você indica só aquela. A gente pode fazer com qualquer outro corte. Eu acho interessante fazer batatas de comprimento longo, que pode ser tanto a 7, a 9, até mesmo a nossa 12mm restaurante, porque ela vai dar uma experiência um pouco melhor de você comer a batata com uma carninha e tudo mais. Mas você pode fazer com qualquer outro tipo de corte de batata. Com a rústica, com a Chris Cut, com qualquer outro corte de batata. Fica da sua criatividade e do seu gosto. Vou pegar aqui, só vou pegar aqui agora outro utensílio. Vamos lá. Aqui agora vamos fazer uma outra preparação, que é com a lasca de tender. Aqui a gente pega o tender que a gente assou na noite, na ceia, sobrou, não quero servir o tender ali, clássico na bolinha, com os cravos espetados e o cortezinho. A gente pega ele, corta em tirinhas, corta em pedaços aleatórios e vamos fazer a montagem desse nosso prato. Vou utilizar a nossa 7mm Stealth, então a nossa batata 7mm com essa tecnologia de cobertura com amido da própria batata. Vale lembrar que a gente só utiliza o amido da própria batata, então ela não vai ter um retrogosto, não vai trazer aquele amargor que algumas outras batatas trazem, e vai trazer toda essa performance superior para a sua batatinha. A montagem eu vou fazer muito similar à outra. Vou utilizar a batata 7mm como uma base e vou abrir um buraquinho aqui no meio. Por quê? Eu quero que ela fique como se fosse uma borda. Uma guirlanda, chefe. Oi? Uma guirlanda? Uma guirlanda, boa. Uma guirlanda. E eu vou colocar o nosso tender. O nosso tender você dá uma esquentadinha nele. Ele já foi assado, ele já é cozido. A gente esquenta ele na panela mesmo e faz a montagem aqui no meio. Esse aqui também é um prato super legal para buffet, self-service. Você consegue montar, você vai estar utilizando a nossa batata 7mm com cobertura, o que vai fazer com que ela fique crocante por muito mais tempo, então você não vai se preocupar com a qualidade da batata. E vai fazer o quê? Que a pessoa se sirva do tender, que é uma proteína com custo relativamente baixo, e vai estar também oferecendo a batata ao mesmo tempo, que é um produto que você vai agregar muito valor ao prato e no peso final vai ajudar o cliente a consumir mais batata do que proteína efetivamente. Então aqui a gente monta nosso molinho. Nosso molinho aqui é feito com o pêssego em calda e ameixa seca. Cozinha ele na própria calda do pêssego, sem mistério. Ele vai trazer também esse dulçor que super combina com o nosso tender. Esse sabor suíno mais defumado com o dulçor e o frutado do pêssego. E aqui a gente coloca por cima esse nosso molinho. O pessoal tá falando muito de gostos agridoce, mas o Natal é bem isso mesmo, né, chefe? Isso, eu quis trazer aqui porque nos últimos 2 anos, essa parte agridoce, a volta das frutas em conserva, voltou muito forte. Tanto tem muita pizzaria, muito restaurante, até mesmo fazendo pizzas e outros cardápios com esse apelo. Uma vez que colocou aqui, a gente pode colocar mais umas lasquinhas de pêssego para dar uma decorada por cima. O que faltou aqui? Uma cerejinha. Cerejinha ia entregar um vermelho, uma cor muito mais viva, que também é super clássica para o Natal. E agora aqui está pronto esse nosso prato. Outra produção simples que você consegue produzir de forma fácil numa reposição de restaurante. Faz essa montagem também fácil, consegue ter tudo pré-preparado no seu restaurante para servir na ceia. Então eu digo que esse é um prato coringa na nossa preparação. Pessoal, estão com alguma dúvida?
Só os elogios até agora. Aqui, ó. Só um teste. Eu gosto de batata, pessoal. Eu gosto. Como todo dia. Vamos lá. Vamos para a próxima receita. Será a nossa batata rústica com brie, mel e nozes. Essa daqui é uma combinação super clássica que caiu no gosto do brasileiro, essa mistura do queijo brie, dele quentinho, com mel, nozes. Então a gente trouxe isso para o universo da batata. A gente vai utilizar a nossa batata rústica, que ela já é condimentada, ela também tem essa proteção, essa camada de amido, então ela fica crocante por mais tempo, retém mais a temperatura, é um produtaço. E a montagem dela é super simples. Vou pegar aqui só um negocinho. Vamos lá, peguei o bowl. Essa daqui é uma montagem que a gente precisa que a batata esteja quente. Por quê? Nós vamos colocar o queijo brie. Só que o queijo brie a gente não vai depois levar no forno, senão ele vai derreter muito. A gente vai aproveitar o calor residual que a nossa batata retém, porque ela tem essa camada de amido, então ela vai reter muito mais temperatura por mais tempo. E com esse próprio calor que ela retém, ela vai dando aquela derretidinha gostosa no queijo brie. Então, tem uma pergunta, todas as batatas da Lambo Weston têm essa cobertura? Não são todas. Tem a nossa linha Stealth, que tem essa tecnologia da cobertura de amido de batata, e nós temos também a linha tradicional. A linha tradicional, hoje em dia, nós contamos com corte 7mm, 9mm, 12mm, que é o nosso corte restaurante, e a Steakhouse, que é o 9x18. Esses 4 tipos são a nossa linha sem cobertura. Linha com cobertura, nós temos a nossa 7mm Stealth, 9mm Stealth, temos a nossa rústica, que tem essa proteção do amido da própria batata, a nossa canoa e a nossa Crisp Cut também, que é a nossa batata xadrez produtaço. Todas essas que têm essa cobertura de amido performam super bem no delivery, performam super bem numa pizza exposição por um longo período, performam super bacana. Parte de linha tradicional, eu recomendo para clientes que querem se diferenciar dentro das batatas de palitos longos e que conseguem ter um serviço de fritar e servir. Agora, se você precisa ter uma exposição da batata por mais tempo ou focado em delivery, eu recomendo para a linha Stealth. A nossa batata é feita com matéria-prima da Argentina, uma batata diferenciada do que a nacional, então ela possui menos líquido, ela possui mais sólidos de batata. O que isso impacta na batata, na qualidade da batata? Com menos umidade, ela fica crocante por mais tempo e não umedece e amolece tão rápido quanto uma batata nacional. Então tem muitos benefícios, também questão de sabor, questão de performance em geral da batata. Mas esse ponto dela se manter um pouco mais crocante por mais tempo é muito significativo para nós, quanto profissionais de alimentação. Certo? Vamos lá. Qual que é o pulo do gato dessa batata? Aqui é a nossa batata rústica. Vocês viram que eu fiquei falando, ela foi perdendo um pouquinho de temperatura, mas ainda está quente. A gente vai colocar ela no bowl. Vamos colocar nosso queijo brie aqui dentro. Pode ver que o queijo está cortado em pedaços, em cubinhos aqui, em pedacinhos compridos, porque a ideia é você pegar a batata e esses pedacinhos. Então aqui a gente pega, vai dando uma mexidinha para ela ir se misturando no meio das batatas. Vamos lá. O mel e as nozes a gente coloca no final. Tem uma pessoa perguntando se você recomenda só o queijo brie para essa. A gente pode colocar qualquer outro queijo. O queijo brie, por ele ser um queijo mais mole, com pouca temperatura ele derrete e já fica um pouco mais cremoso. Ele vai dar toda uma percepção sensorial na boca diferenciada. Você pode trabalhar com queijo provolone em cubinhos, pode trabalhar com queijo gouda, pode trabalhar com diversos queijos. Até com gorgonzola fica super bacana. Então a gente mistura. Deixa eu só passar aqui um papelzinho. Aqui, uma vez que colocamos aqui, ó, você já pode ver que o queijo ele começa a dar uma amolecidinha, só com a temperatura que a batata segura devido a essa cobertura de amido. E vamos colocar no nosso pote de serviço. Colocamos
Agora a gente vem com mel. É isso. E vamos colocar mel de forma aleatória, mas por toda a batata. O pessoal tá elogiando bastante a cor da rústica e perguntando se ela já vem temperada. Ela já vem temperada. Só nossa cobertura de amido, ela tem essa cobertura do amido da própria batata e tempero. É um tempero super característico dela, super bacana. Eu até digo, essa é uma batata purinha aqui. Onde a gente apresenta, todo mundo gosta. Depois que colocamos o mel, a gente pode colocar umas nozes por cima. Que também super combina com queijo brie, com mel e com a batata. Então aqui a gente pegou ingredientes que muita gente já comeu, essa combinação de mel, queijo brie, só que nunca numa batata. E aqui você traz uma opção diferente para o seu cliente. Olha como fica bonito. Produtaço para você fazer no seu restaurante. Traz novidade, muitos restaurantes já trabalham com queijo brie. Hoje em dia o queijo brie ficou muito mais acessível se comparado a coisa de 10 anos atrás. Então é um ingrediente que está presente em muitos restaurantes. Então a gente pega, utiliza ingredientes que nós já temos em nossa lista de compra e criamos coisas novas, coisas fáceis de fazer. Vocês estão vendo que nada aqui é complexo, que eu vou demorar horas produzindo. Então a gente acaba utilizando insumos já comprados aqui na Delis para otimizar a nossa operação, certo? É igual a batata tradicional que o pessoal fazia, descascando a batata, cortando o palito. Muita gente ainda faz assim. Só que fazer a batata in natura, você tem uma pessoa trabalhando só com a batata, você tem uma perda, você vai ter uma dificuldade operacional para produzir. E a nossa batata congelada vai entregar uma qualidade super bacana, um sabor sensacional, com toda a otimização na sua operação. Produtaço. Quanto tempo nós temos ainda? 20 minutos. 20 minutinhos, legal. Então, dá tempo de a gente fazer a nossa sobremesa, feita com batata. Eu preciso só do açúcar e canela. Nós vamos fazer uma sobremesa com a nossa batata xadrez. Chefe, o que é a batata xadrez? Explica. Vou mostrar agora. Essa daqui é a nossa batata xadrez, a nossa batata Crisp Cut. Conseguem ver? É um corte, é feita da própria batata, ela não é um purê de batata moldado. Então você vai ver que existem cortes irregulares, porque é a própria batata cortada nesse formato xadrez. É um produtaço, em muitos restaurantes a gente está conseguindo tirar aquela batatinha que era um sorrisinho e colocar essa daqui, porque essa é uma batata que agrada desde criança até a pessoa mais velha. Então está sendo uma opção super legal para pratos kits, se você está entregando uma batata lúdica, uma coisa diferente, e que é batata de verdade, não é um purê de batata. E ela é uma batata versátil, ela serve como acompanhamento perfeitamente, mas ela também serve como ingrediente. Uma batata dessa, você pode colocar 3 dentro de um hambúrguer. Na última live a gente fez um hambúrguer e colocou a batata assim também. Essa batata em cima da carne do hambúrguer, em cima do queijo, vai trazer um hambúrguer mais alto, crocante e sabor. Você pode criar canapés com essa batata. Pode colocar aqui uma gota de cream cheese, uma lasca de salmão defumado e um molho tarê por cima. Você vai criando canapés porque ela tem um formato que você pega com a mão e consome. Pode ser uma finger food, assim, um finger food, exatamente. Então você transformando ela num finger food, fazendo uma entradinha, você está agregando muito valor. Você utilizando às vezes umas 3 batatinhas dessa, fazendo uma montagem bacana, colocando na parte de entrada do seu restaurante, você vai ter um prato que a sua margem, a sua CMV vai ser muito bom. Mas aqui a gente vai trazer a ideia de sobremesa. Embora ela seja uma batata que já vem temperada, já vem salgada também, a gente consegue fazê-la como sobremesa. E nós vamos ver como. Quer ver? Primeiramente, nós vamos pegar açúcar e canela, misturinha clássica que todo estabelecimento tem para fazer ou naquela bananinha milanesa, ou fazer algum pastel, ou alguma outra friturinha que vai açúcar e canela. E a gente coloca ela aqui. Super simples, certo? Deixa eu pegar uma colher aqui, só para misturar. Aí aqui, ó, sem muito mistério, a gente passa ela em todo açúcar e canela. O que vai acontecer passando no açúcar e canela? Ela vai ficar com sabor de churros. Sim, sabor de churros. Mesmo tendo tempero, ela vai trazer todo esse perfil dos churros que todo mundo já conhece. E aí nos possibilita criar coisas muito saborosas, como é o caso que vamos fazer hoje aqui.
entrando nesse clima de Natal e trazer uma sobremesa diferente e também uma sobremesa que acabou ficando muito em evidência. A gente vai fazer uma sobremesa que utiliza creme de pistache. Eu acho que temos que surfar a onda, é um produto que veio para ficar, um produto super saboroso e por que não servir no Natal? Então vamos aqui mostrar como a gente vai montar essa nossa base. Vamos pegar uma base de tartelete, a gente comprou também aqui na Delis, já vem prontinha para utilizar, é um produtaço. Vou fazer aqui no prato, tá? Para irem acompanhando. Vou pegar aqui o nosso creme de pistache e vou preencher toda essa tartelete, certo? Preenchi a tartelete. Agora o que eu vou fazer? Venho com a nossa Crisp Cut com açúcar e canela. Ou seja, aqui você já pode falar que tem uma sobremesa feita com batata frita. Olha que coisa diferente, você vai poder utilizar esse argumento para criar conteúdo para sua mídia social e consequentemente trazer tráfego para o seu restaurante. Agora, vamos colocar, vamos aproveitar aqui, colocar uma bolinha de sorvete por cima. Tem que ser coisa rápida, que senão um pouquinho de nozes, e uns risquinhos de calda de chocolate, de brigadeiro, só para decorar de forma bacana. Viram como é fácil fazer uma sobremesa diferenciada, que vai trazer clientes, vai trazer muita mídia para você divulgar em seu Instagram, suas mídias sociais, de uma forma simples, com ingredientes que você já tem na sua produção e que são fáceis de encontrar. E olha como fica bonito, olha como você consegue vender por um valor agregado muito bom no seu estabelecimento. Isso é uma opção também para você servir num pacote de confraternização, de final de ano. São produtos que você vai trazer muita novidade, vai marcar o final de ano de muitos clientes. E gerando essa recordação, essa lembrança, você os fideliza. Eles vão voltar, vão lembrar sempre de você nos momentos necessários de comemorações, festividades e tudo mais. Certinho? Pessoal, agora estou aberto a perguntas. Vamos lá, as perguntas que vocês têm. Essas foram as nossas receitas. A ideia foi frisar em bastante preparações fáceis, práticas, diferentes e com ingredientes que vocês já possuem na sua lista de compras, sem deixar muito complexo o seu dia a dia, certo? Temos perguntas? O pessoal está fazendo perguntas? Chefe, o pessoal elogiou bastante a batata. Elogiaram? Do risquinho, tá? Ah, legal. O que mais? Tô subindo aqui. Eu posso colocar apenas o sorvete em cima da batata? Você me recomenda um doce de leite ou outro doce? Na batata, eu recomendo passar no açúcar e canela, que vai trazer esse perfil de churros, mas tem gente que adora comer a batata, muitas vezes até só salgadinha com sorvete. Gosto é gosto. Eu particularmente gosto dessa misturinha que o pessoal fala, tudo, outros não gostam, mas é de gosto. Você pode pegar batata e só colocar sorvete sem problema algum, mas eu sempre recomendo passar no açúcar e canela, porque vai trazer esse perfil de churros que muita gente gosta. Certo? Então, perfeito. Mais alguma pergunta? Pra sobremesa, só indica essa batata? A gente pode fazer com a batata palito, com a nossa xadrez, mas na questão de montar uma sobremesa, a xadrez ela acaba sendo uma batata mais versátil, mais bonita visualmente, e ela entrega uma crocância muito boa para isso. Então eu sempre recomendo a xadrez, porque ela vai te dar muito mais possibilidades em criação do que utilizar simplesmente uma palito. E também você fazer uma sobremesa com batata frita acaba sendo uma coisa muito disruptiva. Então você talvez trabalhar com uma batata palito na sobremesa vai impactar muito mais o seu cliente para um lado de, nossa, que coisa estranha, do que utilizar um corte diferente de batata. Você utilizando uma batata diferente, não vai ter esse choque. Você vai estar mostrando uma outra possibilidade. E no momento que ele experimentar, pá, matou. Ele vai curtir demais. Tem algum outro fator que você meio que recomenda para batata pós-frita? Para fazer, além da açúcar e da canela?
nessa batata, falando de batata xadrez, a gente pode também fazer outras no doce. Combina super com doce de leite, um doce de leite com banana, fazer uma releitura da banoffee na batata xadrez. Pode colocar creme de avelã, você pode criar uma infinidade de outras receitas, ela acaba sendo uma base. Então, como sendo uma base, um ingrediente na sua operação, isso você pode criar e utilizar o seu carro forte. Pode, por exemplo, montar, fazer uma cheesecake em cima dela. Você faz toda a base no aro e na hora de servir, pega a batata com açúcar e canela, desmonta a cheesecake em cima dela e serve. Que são ideias que você pode ir vendo. Pega o seu forte, o que mais você vende, o que você é reconhecido, e cria essa estratégia de se diferenciar dos outros, trazendo essa novidade de uma sobremesa que você vende bem, com algo novo e inovador para você publicar principalmente em mídia social, que é isso que vai trazer fluxo para o seu estabelecimento. Bastante inovação, né, chefe? Exatamente. Só lembrando aqui novamente as nossas embalagens novas, então se vocês estão acostumados com a embalagem antiga, receberem as embalagens novas, não se assustem, é o mesmo produto, mesma qualidade Lamb Weston, só com uma roupinha nova, que para ficar ainda mais bonito, certo? Lamb Weston, a gente fez essa mudança na embalagem, que nós temos a nossa nova fábrica na Argentina, então a gente está inaugurando, sua nova fábrica já foi inaugurada, e com isso, nova embalagem. Mais alguma dúvida? Perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, acessem o site da Delis, baixem o aplicativo, lá vocês encontram praticamente todos os ingredientes que nós utilizamos aqui na nossa live. Se tiver mais dúvida, quiserem receitas, é só mandar um direct, a gente fala depois, disponibiliza para vocês algumas receitas, ideias, sugestões. Se precisarem de dicas, outras dicas para o seu restaurante, a Lamb Weston fornece também todo esse serviço para apoiar você a vender mais e, consequentemente, trazer inovação para o mercado. Certo? Pessoal, muito obrigado, até a próxima live e um ótimo Natal para vocês!